Lá não, os Jinn, eles são citados no Alcorão, né? E, então faz parte da religiosidade deles também. São entidades que estão entre o mundo dos vivos, né, dos humanos, e o mundo dos anjos, por exemplo. Eles têm um pouco daquele... um espírito do trickster, né? Que é o trapaceiro, que é uma figura também presente em várias outras culturas. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia, que toda semana vem aqui para trazer muitas histórias, mitologia, aparições, lendas e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá... em Jaboticadim, Eduardo Cornaccioni. Cara, esse negócio de Eduardo Cornaccioni bugou a minha cabeça. Vocês não têm... Eu não sei quem que fala agora. Vocês não têm noção como que isso bugou minha cabeça, porque combina muito. Gustavo Cornaccioni, lá em Jaboticabim. Jaboticabim agora virou negócio. Como estás, meu caro? Eu estou... como é que eu posso dizer... cada dia mais longe. Cada dia mais longe. Você poderia ter dito que estaria cada dia mais cheio de areia, talvez? Cada dia em um oásis diferente. Porque eu tô trabalhando em obra agora, levantando parede? Não, você trabalha em Jabuticabal, cara. O lugar mais seco da face da terra. É verdade. Depois aqui não tem areia não, aqui é terra. É terra, exato, tá vendo? Entendeu? Não tô tão errado assim. E lá, certo, em Taubaté, Eduardo Oliveira, o nosso Alibaba de Taubaté. Mais um dia no paraíso. Ai. Alibaba de Taubaté. Não vou nem comentar isso aí. Eu achei que ele ia falar Jabuticabal. Não falou. Alibaba e os 40 barbões. O Alibarba. Nosso Alibarba de Taubaté. Isso aqui já não é nem piada interna, porque já nem a gente entende mais. Mas a piada que só eu entendo, né? E aí vai, né? Ah, meus amigos, meus caros ouvintes, que prazer estar com vocês mais uma vez nessa semana. Semana passada, nosso episódio 50, o episódio sobre o silêncio, né? O início do acobertamento. Painel Robertson, né? Muita gente gostou desse episódio, porque foi um conteúdo que até era não era do nosso conhecimento, né? Então foi um episódio que deu bom, podemos dizer assim, tá bom? E hoje um episódio diferentão, cara. Episódio totalmente diferente do que a gente faz aqui. É um assunto que eu acho que a gente já meio que deu aquela passada na borda dele ali, mas vamos falar disso mais dentro do episódio para vocês. Só deixando aquele recado rapidinho. Nossa enquete, o nosso saque do contatado, né, a satisfação do consumidor, né, a nossa enquete... Serviço de atendimento ao contatado. Serviço de atendimento ao contatado. Muito bem, meu caro Gustavo Cornaccioni, é isso aí. Tá lá, tá ativo ainda, você pode contribuir com a gente na nossa pesquisa e agradecer quem contribuiu com a pesquisa da Carolina Lopes sobre o turismo ufológico. Em breve ela vai apresentar o TCC dela, deu um feedback pra gente, recebeu bastante
formulário preenchido, né? Então ela agradeceu pra caramba. Então, muito obrigado a você que gastou ali um pouquinho do seu tempo para poder ajudar nós e a Carolina também com esse levantamento sobre turismo ufológico. E novamente peço para vocês, tá lá o nosso formulário, né, de satisfação, né, a nossa enquete de feedback para vocês darem ali as suas opiniões, aberta ainda para a gente poder colher o máximo de informação possível. Beleza? Então, meus caros ouvintes, vamos agora para o nosso episódio sobre os gênios da lâmpada. Sim, os Jinns. Gostou do conteúdo? Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Nas plataformas de áudio, deixe sua avaliação e siga o contato para não perder os próximos episódios. Muito bem, meu caro ouvinte, vamos lá, um papo interessante, um papo diferente para vocês sobre Jinn. Eu acho que antes da gente entrar no nosso assunto, como deve ser, acho que é legal a gente fazer ali um disclaimer, né? Do quanto dos vários episódios que nós já tivemos. 51º episódio, uma boa ideia. O episódio que é uma boa ideia para você, o episódio 51, onde já falamos de várias coisas aqui no nosso podcast, contando a história para vocês de vários pontos da ufologia. Hoje eu acho que se a gente conseguir, daria pra gente até fazer um episódio sobre a cronologia da história da ufologia, com cada episódio que a gente já gravou, né? Começando lá desde do caso Roswell até os anos de hoje. Tipo, o primeiro seria esse, né? Como seria o cânone dos episódios do podcast O Contato, de acordo com a história da ufologia. E no meio de tudo isso, a gente acabou trazendo alguns pontos para vocês referentes a várias vertentes da ufologia, várias vertentes de tudo que é discutido. E tudo que a gente fala aqui, nós usamos de documentos, usamos de relatórios, estudos, pesquisas e principalmente de relatos. Então isso é uma coisa que é muito presente no nosso podcast e se tornou a nossa marca, da gente poder usar desses artifícios para a gente poder explicar um pouquinho mais ou tentar entender um pouquinho mais junto com vocês o que é o fenômeno ufológico. E aí, quando você se depara com um título desse, Jinn, o que tem a ver com ufologia? Algo que permeia o folclore, o que acaba permeando o folclore. O porquê a mitologia também, né? A mitologia. Então, é difícil você entrar nesse papo de Jinn conseguindo fazer uma ligação direta ali com a ufologia, né? Então, tem bastante coisa pra gente poder parar, pensar ali sobre o que é realmente esse fenômeno, né? Então tem bastante coisa pra gente debater, né, Guto? Então, ao longo dos episódios, né, a gente tá chegando aí a 51 episódios, a gente já teve episódios muitos, aliás, acho que quase a maioria, né, onde a gente tá calcado em cima de documentos, a gente gosta bastante de ir pra essa área dos documentos, porque é a única, talvez, assim, evidência concreta que a gente possa ter da existência de alguma coisa, né? Porque existe um documento oficial de um governo comprovando que alguma coisa pelo menos aconteceu. E a gente, né, não só a gente, mas existe o termo, né, ufologia, né, se tornou convencional, mas que a gente aos poucos, né, passamos a descrever mais como fenômeno, né, do que como simplesmente usar o termo ufologia apenas, né? E tem duas razões para isso, né? Na nossa opinião, assim, né? Uma é que mesmo depois de 70 anos de existência da ufologia moderna, né? Tem muito pouca coisa que ainda é concreta, assim, né? Que você pode afirmar e ser comprovado, né? Com certeza. Mesmo documentos podem ser falsificados, então
é uma área muito nebulosa, né? Então, se a ufologia é em grande parte, é uma grande especulação, utilizar um termo amplo parece um pouco mais razoável, né? E outra razão, né, da gente utilizar esse termo fenômeno, abarcando mais questões do que a própria apenas ufologia, é que os relatos, tanto de testemunhas civis ou militares, eles descrevem fenômenos que são muito diferentes uns dos outros, né? Tem características diferentes. Então, por mais que a gente encontre alguns padrões aqui e ali, né, sempre vai ter uma exceção. E se a gente restringir apenas a objetos voadores, né, porque o nome ufologia vem de UFO, que é objeto voador, a gente está ignorando casos que são no fundo do mar, bolas de luz que não são objetos, que são energias, podem ser projeções. Então, o termo ufologia, não quer dizer que a gente vai abandonar esse termo, mas ele acaba restringindo um pouco, né? Hoje a gente já debate muito isso, né? De que ufologia se mantém com esse nome porque é o nome que todo mundo entende. Hoje, em qualquer lugar que você fala de ufologia... virou marca, né? Virou marca, exatamente. Você falou de ufologia, as pessoas sabem que você está falando sobre disco voador, sobre extraterrestre, enfim. Se você mudar esse nome, a gente vai arrumar um problemão. Só que uma coisa que eu achei muito interessante, na semana passada, eu tava caçando coisa pra assistir na TV, e eu acabei encontrando um anime na Netflix. Eu joguei até no grupo dos apoiadores, né? Um anime que chama Dan Dan Dan. Já faço aqui a O nome eu achei muito interessante, não, né? Dan Dan Dan. Mas qual que é a premissa da história? É um menino que gosta de ufologia e uma menina que acredita em espíritos. E um tentando provar pro outro o ponto de vista deles. Só que eu já aviso, não vou dar spoiler. Eu só vi um episódio, porque só tem um episódio dele na Netflix. Mas ele não é pra criança. É um anime que ele não é pra criança. Recomendo você não assistir com crianças por perto, porque ele tem algumas cenas ali. Ele é muito animado, ele é muito alegre, é um anime, né? Animado. É um anime... bom. Anime animado. Alto astral. Isso, obrigado. Alto astral. Ele é alegre. Ele é um anime que você vai dar risada. Não tem uma história pesada, mas eles pesam ali um pouquinho pra questão de sexualidade. Então, tipo música do Smiths, né? Que o ritmo é alegre, mas a letra é de cortar os pulsos. Nesse caso, não, mas enfim. É mais ou menos isso aí. Então, é um anime que é interessante, só que qual que é o ponto dele? Tem um momento ali que o personagem que gosta da ufologia, ele usa o termo, pelo menos no dublado, eu assisti ele dublado, ele usa o termo funny. Então, na dublagem, eles colocaram o nome como funny, já, que seria fenômeno aéreo ou fenômeno anômalo não identificado, a tradução em português mesmo. E eu achei isso muito legal. Provavelmente, legendado, ele deve falar UAP. E existe ainda a outra personagem falar, então você gosta de OVNI? Ele, não é OVNI, é funny. Então, eu achei isso muito interessante. De que a gente está tendo uma introdução de uma nova terminologia, só que a palavra ufologia não tem como a gente tirar. É bem difícil da gente tirar. No filme Não Olhe também, tem um personagem que... O cara é meio que um alívio cômico ali em algumas cenas e ele discute com o protagonista uma hora. Não, hoje em dia não chamam mais de OVNI, chamam de funny. Aí o protagonista vira pra ele, o que é funny? Exatamente, o que é funny? Ninguém sabe o que é, então eles estão tentando mentir pra gente, isso aí é mais fácil pra esconder, mas ele já estabelece essa diferença. Eu não me lembro se na dublagem tá assim, eu acho que sim, mas na legenda já tinha isso já. Eu não me recordava disso aí, disso aí. É o cara que instala as câmeras lá. Uhum. Tem que... Sobre essa questão da terminologia, né? Essa palavra fenômeno, por um lado, né? Ela ajuda a manter todas as cartas na mesa, né? Todas as possibilidades em aberto. Você não tá restringindo as coisas. Só que, por outro lado, ela... pode virar um vale tudo, assim, né? Sabe? Qualquer coisa tá valendo e... Pode ser 1000 coisas, cara. 1000 coisas.
Aí perde um pouco o foco e você acaba fazendo ligações entre coisas que não necessariamente estão conectadas. Então, eu, pelo menos particularmente, julgo mais interessante. Baixou o Luxemburgo aqui, interessante. Projeto. Pô, fechou. Eu acho mais interessante usar esse termo, mas tem que ser utilizado com parcimônia. É interessante a gente falar isso porque é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo na ufologia de ponta hoje. Então, ao mesmo tempo em que a gente teve o avanço, de certa forma, da hipótese interdimensional, a gente teve a troca de alguns conceitos que ficaram nos holofotes durante muitas décadas, pelo menos pro grande público, na ufologia. Então, a ideia de que extraterrestres e alienígenas, o significado de alienígena, né, é de alguém alheio àquele ambiente. Talvez alienígena ainda sirva, né, porque não deixa de ser um alienígena, ele não é dessa dimensão, por exemplo. Mas essas palavras também foram trocadas à medida em que as principais ideias também eram trocadas. Então, se a gente pensar em objetos no lugar dos OVNIs ou dos FANIs, o que seja, o disco voador, enfim, o nome que você quiser, você não sabe de fato quem está dentro daquele objeto ou quem está controlando remotamente aquele objeto, quem construiu, quem programou, enfim. Assim como você não sabe quem está por trás das visões daquilo que as pessoas chamam de espíritos, fantasmas. A gente falou sobre o Homem-Mariposa episódios atrás, né? A gente falou sobre o Estranho Mundo de John Kell no episódio 38. Então ali a gente viu que ele não tinha uma visão separada desses fenômenos. Para ele eram manifestações diferentes do mesmo fenômeno. E quando a gente conversou com o Rony Vernet também sobre a experiência dele no Acre, ele falou algumas coisas mais ou menos no mesmo sentido. No episódio sobre o ocultismo de John Dee, Aleister Crowley e Jack Parsons, que foi o episódio 25, também foram abordadas supostas relações deles com a ufologia e as conexões entre esses fenômenos e tudo mais. Então, hoje a gente continua nessa linha, a gente continua explorando esse vínculo que existe entre esses diferentes fenômenos e a gente conhece a história dos Jinn, que são seres que fazem parte dessa cultura tradicional e religiosa do Oriente Médio. Bom, minha gente, vamos lá então, vamos entender o que são os Jinn. Eu acho que é legal a gente fazer um paralelo aqui com essa questão do Jinn, muito com a cultura pop, muito com o folclore do nosso país, porque ele é um folclore árabe, ele é um folclore... É uma lenda árabe, né? A gente tem que entender isso. Então não se fala muito do Jinn aqui no Brasil. O pessoal que joga videogame, vê série fantasiosa, filmes mais de fantasia, provavelmente já se depararam com um Jinn. E existe um Jinn que é o mais famoso de todos, que seria qual, meu caro Eduardo Oliveira? Bom, um Jinn mais famoso de todos eu colocaria pelo tempo a Jeanne e Eugênio. Lembra da Jeanne e Eugênio? Um dos. Eu diria que o Jim mais famoso é o Jim Carrey. Muito bom. Oh, meu Deus. Achei que era o Billy Jean. É sério, vamos lá. O Jeanne e Eugênio seria uma boa referência. Só mas os millennials, a geração Z não conhece. Exatamente. Geração Z já não vai saber muito bem quem é Jeanne e Eugênio. Só que tem o gênio da lâmpada do Aladdin. Esse provavelmente é o Jinn mais famoso que a gente vai ter da atualidade, da cultura pop. Então, para você que não sabe o que é um Jinn, é um gênio. É o gênio, tá? O gênio da lâmpada é o que a gente traria, até porque gênio em latim, tá? O gênios do latim, em árabe, vira Jinn. Então, são essas criaturas. Só que, pro pessoal mais novo, e até se a gente colocar uns millennials ali, para muitas pessoas, eu acredito até muitas pessoas que vão estar ouvindo o podcast, só tem a imagem bonitinha do gênio, né? Não vai ter o gênio do mal. Não vai, a não ser o Jafar, né? O Jafar lá, que é o vilão do Aladdin, que também vira um gênio e vira um gênio do mal.
Mas as pessoas têm essa questão, né, cara, de que o gênio, ele não é uma criatura malvada, né? Então, os Jinn, eles fazem parte do folclore do mundo árabe, né, da cultura islâmica, muçulmana, mundo árabe, antiga Pérsia. Só que, ao contrário do que, por exemplo, acontece com os seres do nosso folclore brasileiro, né, que o folclore está separado da religiosidade aqui, né? Uhum. Lá não, os Jinn, eles são citados no Alcorão, né? Então faz parte da religiosidade deles também. Então a melhor comparação que eu acho pra gente fazer dos Jinn, trazendo para o Brasil, assim, pra gente conseguir entender, eu acho que seria a ideia de espírito dentro do espiritismo, sabe? Pode ser. Que as pessoas aqui, mesmo quem não é espírita, quem possa ser católico ou evangélico, vai diante de uma coisa que um espírita chamaria de espírito, o outro chamaria de anjo ou de demônio, mas essa ideia de que é um ser ali inteligente, tal, tem uma consciência que é diferente de nós. E então, dentro do nosso contexto aqui, em diferentes níveis de crença ou de descrença nisso, haverão pessoas que vão acreditar que um espírito pode influenciar na vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Quando a gente fala de casa mal assombrada, a gente está falando de um espírito ou de um fantasma que possa estar ali naquele local interferindo na vida das pessoas. E os Jinn, eles são basicamente a mesma coisa. Eles também fazem isso, né? Então, eles são folclore, mas eles estão muito ligados ao aspecto religioso. Então, as pessoas lá, até hoje, se a pessoa tem uma crença islâmica, por exemplo, né, no caso daquela região, ela vai acreditar no Jinn da mesma forma que o Jinn existe, da mesma forma que aqui se acredita em que existem demônios, espíritos e tudo mais. Então, é uma coisa que se tornou folclórica, mas eu acho que é mais folclórica para quem é ocidental, para quem é de fora, do que para eles. Para eles faz parte da vida, né? Isso vai ficar claro quando a gente partir aí para a origem, né, dos Jinn, de como eles surgiram dentro, pelo menos, da explicação mitológica da existência deles, e também dos relatos dos militares, né? Uhum. E só uma outra curiosidade, né? A ligação entre a palavra gênio, né, na nossa palavra gênio, e a palavra Jinn da língua árabe, né, ela ficou mais forte depois da tradução daquele livro As Mil e Uma Noites, né, a tradução francesa daquele livro, onde gênie é a palavra francesa, tradução francesa para Jinn. Então esse livro foi traduzido para o francês, de Jinn foi traduzido como gênio para a gente em português no Brasil, e assim passou a se referenciar, né? O Jinn a gente traduzir como gênio. Só que aquela imagem do gênio da lâmpada, do filminho da Disney, aquilo lá é bem longe, totalmente, assim, descaracterizado do que é realmente, do que os árabes, os muçulmanos entendem como um Jinn. Aquilo lá é uma versão mais infantilizada, assim. Uhum. É bem diferente. Bem lúdica, né? É, bem lúdica. Tem algumas inspirações ali, né? Mas é bem distante do que seriam os Jinn mesmo. Geralmente esses filmes aí, e antes deles, livros infantis também que se inspiravam nessas histórias, eles, eu não vou dizer distorciam, mas eles se inspiravam nesse tipo de história para criar histórias que fossem mais adequadas para crianças. Por exemplo, a Branca de Neve. A história original da Branca de Neve é absurda. Existem coisas bárbaras descritas na história original que a Disney jamais poderia representar num filme infantil, na animação e tal, e agora no live action que vai sair, enfim. Então é natural que isso seja devidamente adaptado, digamos assim. Quando a gente pensa, então, no gênio, né, que vocês falaram que era o
o gênio mais famoso pelo tempo, eu fui na Ginny, mas talvez hoje, né, para a geração mais jovem seja, e especificamente o gênio do Will Smith, não do Robin Williams. Provavelmente. Pra mim era do Robin Williams, mas enfim. Então são questões aí que vão se alterando ao longo do tempo, da cultura em que essa imagem é passada. A própria palavra gênio que a gente usa. Gênio, na verdade, veio do genius, que é latim, que é uma espécie de anjo da guarda que te acompanha desde o seu nascimento. O que não tem nada a ver com o conceito do Jinn. O Jinn seria algo que é uma entidade que não está associada diretamente ao bem ou ao mal. Não, ela pode... você pode interpretá-la como boa ou como má, a depender da situação e daquilo que ela pode fazer ou tenha feito em determinada história. Então... Da sua relação com ela, né? Varia bastante, né? Então não é algo... Isso não é uma questão preto no branco, né? Não é binário, então a gente precisa se atentar a isso. Mas de qualquer forma são entidades que estão entre o mundo dos vivos, né, dos humanos, e o mundo dos anjos, por exemplo. E eles estão aí entre esses dois mundos, e aí eles têm habilidades, digamos assim, nesses dois mundos. Mas aí a gente vai conversar a respeito disso mais pra frente. Outra questão no árabe, né? A outra interpretação da palavra Jinn é relacionada a alguma coisa que possua capacidade de invisibilidade e de dissimulação, né? E também, então isso já diz muito sobre a interpretação que eles podem ter a respeito dos Jinn. E entre os arqueólogos, né, que estudam as culturas antigas do Oriente Médio, qualquer espírito mitológico que não seja um deus, ou seja, que não seja Alá, é chamado de gênio. Então, qualquer ser espiritual, seja um anjo ou um demônio, dentro da interpretação arqueológica, é chamado de gênio. E lembrando que mitologia é a religião dos outros. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. Agora trazendo um pouco sobre a origem dessas criaturas, então, teoricamente, eu acho que levando pela tradução da palavra, assim, a gente acaba fazendo essa comparação mesmo que o Guto falou, que o Jinn, para a pessoa que é do Oriente Médio ali e tal, a pessoa que vive aquela cultura do Oriente Médio, um espírito pra gente aqui é o Jinn pra eles lá. É basicamente isso, né? Só que... Mais ou menos. Só que você acaba tendo as interpretações diferentes, né? Então, vão ter as alterações... Porque, assim, pra gente aqui, por exemplo, fantasma, espírito, são, por exemplo, a continuação da vida de um humano. O Jinn não. O Jinn é um ser a par, né? É um outro ser... que foi criado... dentro da mitologia, né? Entrando na mitologia, eles teriam sido criados 2000 anos antes de Adão, né? E vale lembrar que, assim, o Alcorão, ele tá muito mais próximo da Bíblia do que a maioria das pessoas sabem, né? Muitas coisas que tem na Bíblia tem no Alcorão, inclusive Adão. Então, os Jinn teriam sido criados 2000 anos antes de Adão e eles tinham uma posição de prestígio no paraíso. O mesmo paraíso de Adão e tudo mais, né? Só que eles eram inferiores aos anjos. Então a gente tem aí Deus, ou no caso Alá. Aí nós teríamos o homem, os Jinn e os anjos. Os anjos seriam seres que foram criados... Eles foram criados na luz, são seres criados por luz. O homem, um ser criado do barro. E os Jinn criados de um fogo sem fumaça, que é uma boa descrição para um fantasma, né? Uma espécie de um fogo sem fumaça. E depois da criação do Adão, dentro da mitologia, os Jinn, liderados por um outro Jinn chamado Iblis,
eles se recusaram a reconhecer a superioridade do ser humano. Pelo menos superioridade em relação ao carinho que o Criador tinha por eles, né? Então, essa revolta deles, né, resultou no seu banimento do paraíso e na sua associação com seres malignos, né? Então, esse djinn chamado Iblis, expulso junto com todos os outros djinn do paraíso, ele assumiu um papel semelhante ao de Satanás. Então, na mitologia árabe islâmica dos djinn, você tem aí a famosa queda dos anjos, né? Os anjos caídos, né? Que a gente encontra no cristianismo, né? E um desses anjos se tornando o maior inimigo, né? No caso, Lúcifer. E aqui era um djinn chamado Iblis. Só que dentro da visão cristã, esses seres eles eram anjos, só existiam Deus, anjos e o homem, né? E esses anjos caídos por se rebelarem a Deus. E aqui, já na mitologia árabe, não. Existia Deus, Alá, anjos, djinn e o homem. Então era uma terceira espécie ali. E o pior que qual que será, né, o papel? Porque assim, a gente tem o anjo como sendo os arautos, né? Os caras que cuidam ali de tudo, que fazem o papel de... A palavra anjo vem de ângelos, né? Que quer dizer mensageiro. Eles fazem o intermédio, né? A ponte entre o homem e Deus, no caso. Aí, se a gente entrar na cultura árabe, qual seria talvez a função do djinn, né? Nessa cultura? O que será que eles... Qual que era porque se eles não eram malignos, tido dessa maneira, né? Num primeiro momento, antes de Iblis, qual será o papel deles, né? Isso que é uma coisa que eu queria... Que me acendeu a curiosidade agora. Eu não sei qual que era o papel deles, mas também não sei qual que é o nosso, né? A gente foi criado... Não sei se de repente teria um papel específico. Acho que eles... talvez fizessem simplesmente parte da criação, né? Um tipo diferente, uma espécie diferente. Uhum. Mas a gente vai descobrir mais sobre isso. Eles aparecem a primeira vez na tradição árabe pré-islâmica, né? E mencionados no Alcorão. E a descrição deles é bem interessante. Então é uma criatura invisível que pode assumir diferentes formas e interagir com o mundo físico. A crença em djinn é comum em culturas islâmicas e árabes, onde são vistos como seres que habitam um plano intermediário entre humanos e anjos, com comportamentos que podem ser benevolentes, neutros e malévolos. Então nem todo djinn é ruim, e nem todo djinn é ruim ou bom, né? E nem todo djinn vai te encontrar. Aí é onde começa a entrar ali as mitologias, né? De que o djinn ele tinha a capacidade de oferecer os 3 desejos. Se você capturar um e conseguir liberar... Só que sempre tem um... Tem um porém, né? Tem um porém, né? Você ganha os 3 desejos, mas no fim você sempre acaba meio que tomando uma rasteira. Então deixa esse comportamento meio dúbio, né? Porque eles são... eles te realizam desejos, eles são amigáveis, tal, só que eles podem estar... Eles têm um pouco daquele... um espírito do trickster, né? Que é o trapaceiro, que é uma figura também presente em várias outras culturas indígenas norte-americanas, em outras culturas na Ásia, e mesmo no próprio cristianismo, né? Falam que o diabo, o Satanás, seja o que for aí, ele vai ser sedutor, ele vai te oferecer coisas, só que ele tá o tempo todo te conduzindo para um engano, né? Ele tá o tempo todo mal intencionado. E o próprio profeta Maomé, ele temeu, quando ele recebeu as revelações, né? Ele temeu que aquilo, na verdade, fosse alguma coisa arquitetada por um djinn, e não fosse realmente Deus falando com ele. Então isso mostra que realmente os djinn, eles podem ter ações ou intenções que sejam boas ou que sejam maléficas, a depender da situação e do seu ponto de vista. Então, no Alcorão, Deus explica que Satanás,
é um Jinn, é Iblis que caiu. Então ele não é um anjo propriamente dito caído, ele é especificamente um Jinn. Então o Jinn, ele não é um espírito, não é uma entidade exatamente igual a um anjo. Ele tem diferenças. Como nós, por exemplo, os Jinn têm livre-arbítrio. E, portanto, depois da morte, eles também vão ser julgados pelos atos deles. Só uma curiosidade, a gente falou aquele dia sobre exemplos de plasma, né? História de bioplasma e tudo mais, aquela conversa bem viajante que a gente teve. Os Jinn são descritos justamente como tendo pele de fogo sem fumaça. E eu tinha falado que um excelente exemplo de plasma era de fogo, né? Então, só uma curiosidade aqui. Na hora que o Guto falou dessa questão da criação deles ter sido por um fogo sem fumaça, automaticamente na minha cabeça eu já fiz ligação com um fenômeno ufológico. Mãe do ouro. O pessoal achava uma bola de fogo que não tem fumaça. É a primeira ligação que eu faço aqui já no episódio, referente à ufologia, porque bola de fogo que não tem fumaça, cara, foi o que o Rony filmou lá no Acre, são os relatos da Operação Prato, a maioria dos avistamentos é aquela bola de fogo que não tem fumaça, que o brilho dela é uma luz que não ilumina, luz sólida, essas coisas, né? Então, talvez a gente comece a ter aqueles relatos, aquelas histórias que se juntam, acabam se juntando na cultura, no folclore e nos próprios relatos da ufologia, que acabam se misturando ali com relatos do folclore de cada lugar. Que nem a gente falou da questão da trapaça, né? Até em off aqui eu achei que o Du ia usar a comparação, acabou não usando, eu vou roubar a comparação do Du aqui. Eu pensei em uma, na hora que você falou do Trickster, ele é o Sérgio Malandro não era essa que eu ia fazer. Da mitologia, cara. Pô. Não, cara, não. Pô, Sérgio Malandro é da hora, pô, é gente boa. Mas ele é um Trickster, pô. Ele é um Trickster. Mas o que, né, o Du em off que a gente tava conversando, o Du mencionou a questão do Saci. O Saci é um trickster. É a nossa figura do trickster. É a nossa figura do trickster. Ele é o... Né, pra quem, né? Às vezes o pessoal tá ouvindo. O que é trickster? É o mentiroso, é o trapaceiro. Brincalhão, fanfarrão. Fanfarrão, brincalhão, que fica pregando peça. É o Saci. O Saci, ele tem essa imagem, né? Quando a gente explica o Saci, ele faz essas brincadeiras. E uma das formas de prender o Saci é numa garrafa. Você prende o Saci, você joga uma peneira, né, em cima do redemoinho, e aí você prende ele numa garrafa. Que faz aí já uma alusão ao colocar o gênio dentro da lâmpada. Que é a questão do prender ele, e quando você tem o domínio dele, você tem... Você faz ele trabalhar pra você. Você faz ele trabalhar pra você. No Brasil a gente tem essa lenda. Agora o papo vai ficar maluco mesmo. Pra galera que acompanha a novela, eu acompanhei... Renascer? Eu não só Renascer, mas também Pantanal. Porque parece que uma aparece junto da outra. Mas em Renascer veio a representação do diabinho na garrafa. E essa representação do diabinho na garrafa é a mesma... Diabinho não, cramunhão. É o cramunhão, né? E essa representação é a própria representação do Jinn na garrafa. O Jinn na lâmpada. E aí ele te traz benefícios, entre aspas, né? Mas ele sempre cobra o preço dele depois, né? Então, quando a gente fez o episódio lá falando do Aleister Crowley, do John Dee, acho que foi episódio 25, se não me engano. Então, quase meio ano atrás, né? Estamos no episódio 51. Quase meio ano atrás. Dentro do ocultismo, né, você tem rituais, oferendas e trabalhos para você summonar seres, né? E vários dos seres que Crowley, John Dee e o próprio Parsons tentavam contatar eram também jinns, né? Jinn, aliás, que não tem plural, eram também Jinn. E a ideia deles eram, além de aprender a desenvolver esse contato, mas também obter benefícios com isso, né? As linhas a linha de magia que os três seguiam veio muito influenciada do Oriente, né? Tanto
da Ásia quanto do Oriente Médio. Ainda mais o Crowley, por exemplo, que pegou ali fim do século XIX, início do século XX, que a maior febre no mundo era qualquer coisa relacionada a Egito, né? E ali, naquela região, a crença nos Jinn também é muito forte. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é quando, eu não sei se foi o Vinícius Eduardo que falou, é que os Jinn, eles são seres que habitam um plano intermediário, né, entre os seres humanos e os anjos. Ou seja, a gente já tá falando aí de dimensões. Então seriam 3 dimensões diferentes. Uhum. Porque aí a gente pode puxar o assunto para aquele lado interdimensional do fenômeno ufológico, né? Quando a gente pega teorias como do Vallée, do próprio John Keel, de depoimentos que o Lou Elizondo, do David Grush, todos esses caras já falaram que a questão é muito mais interdimensional, talvez, do que um ser entrando numa nave e viajando através do cosmos para vir até aqui. Aí a gente já liga também com aquilo que a gente falou dos criptoterrestres, né? Das várias possibilidades e interpretações a respeito de criptoterrestre, que seria o quê? Um tipo de inteligência que está aqui, talvez num outro plano. Ué, a gente não tá falando que Jinn é isso? Um tipo de inteligência que tá aqui, mas em outro plano? E consegue se manifestar? Imagina que tem um ser... Imagine que existem seres que são bidimensionais, né? Igual sombras. E a gente, que é tridimensional, a gente consegue interferir na vida deles. A gente tá uma dimensão acima. Se tem um ser que é feito uma sombra, eu posso interferir na vida desse ser. Se eu apagar a luz, acabou pra eles, né? Mas da mesma forma, talvez um ser que está numa dimensão acima da nossa, seja lá o que signifique, ele possa interferir na nossa vida de uma forma muito fácil, que a gente fica sem pai nem mãe ali na situação. Só para fechar a questão da origem, né, dos Jinn e como as crenças foram mudando a imagem que as pessoas têm dessas entidades, talvez a primeira grande mudança que houve na imagem popular do Jinn tenha sido justamente pelo Alcorão. Antes do Alcorão, né, antes do estabelecimento do islamismo no século VII, seja século VII, os Jinns eram muito mais poderosos, digamos assim. Então eles eram vistos como entidades eternas, imortais. Portanto, aquilo que eu tinha falado de que eles vão ser julgados também depois da morte, isso não ia acontecer para eles, né? E aí alguns eram vistos como todo-poderosos e eles podiam influenciar as pessoas como poetas, músicos, artistas, filósofos, profetas também. Reis. Podiam ajudar as pessoas a conseguir riquezas materiais ou então ajudá-las a resolver problemas mais simples do dia a dia. E aí veio então o Alcorão, né, e alterou essa imagem dos Jinn. Então agora os Jinn tinham sido feitos por Deus e não eram todo-poderosos, não tinham capacidade de enfrentar Deus. E eles não... Eles eram mais poderosos do que nós apenas, né? Sim, eles eram mais poderosos do que nós, mas não eram tão poderosos quanto Deus. Estavam abaixo dos anjos. Ou mesmo quanto aos anjos, né? Sim, eles estavam abaixo dos anjos ali na hierarquia. Eles também têm livre-arbítrio, então também vão passar pelo julgamento, né? E eventualmente vão para o céu ou para o inferno. E não inspiram pessoas. Eles não têm a capacidade de realmente fazer bem ou mal a alguém, não mais do que uma pessoa teria, pelo menos. Eles não teriam esses poderes sobrenaturais sobre o nosso mundo. Pelo menos em algumas passagens ali é isso que a gente tira. Então, nerfaram essa figura mitológica, né, já no século VII. E aí, hoje a gente vive numa situação muito diferente daquela época, então a gente tem imagens diferentes. Do mesmo jeito que você pode falar, como a gente comentou, da cultura popular, que existem várias representações. Isso se a gente considerar que os 2 filmes do Aladdin são, na realidade, uma coisa só, são uma obra só, né, são essencialmente a mesma coisa. É muito diferente, por exemplo, da forma como Jinns foram representados no Fúria de Titãs, que eu achei muito legal aquilo lá.
né, que é uma criatura que vive no deserto, que tem sim alguns poderes que as pessoas veem como sobrenaturais e tal. E se você olhar a aparência dele, rapidamente você pode concluir que aquela obra tenta colocar os Djinns como alienígenas. Até porque tem uma hora que ele usa lá um dispositivo e tal. Alienígena no sentido ufológico da coisa. Ele usa lá um dispositivo que parece que é tecnológico e não sei o quê. E tem os olhos brilhantes, a aparência dele, embora seja humanoide, ainda dá medo, tanto que ele anda todo coberto. Então são formas como a imagética pode ser alterada para diferentes fins, seja para entretenimento, seja para uma crença. Quando a gente pega para olhar a cultura pop, cara, The Witcher, vários jogos. Jin é personagem de RPG. Geralmente o Jin é um personagem muito forte no RPG, é um chefão dentro de uma campanha de RPG. Vão ter vários jogos que você acaba tendo que enfrentar criaturas que são semelhantes ao Jin. Então tem muito filme de terror com Jin. Muito filme de terror com Jin. Nenhum muito conhecido, mas tem. Tem, acaba tendo sim. Então é uma criatura, uma representação de uma criatura que é bem utilizada, tanto na cultura pop quanto inclusive na cultura religiosa. É bem interessante isso. Vocês lembram de uma série que saiu no Netflix, Missa da Meia-Noite? Vocês chegaram a ver? Não. Ainda não. Tem Jin nessa série aí. Não vou falar mais nada porque vocês não viram. Então, mas só fica aí, tem Jin. Quem quiser saber um pouco de Jin. E fora, eu acho que eu já vi Jin sendo representado como tipo, uma pessoa que tá andando entre as pessoas e é um Jin. Sabe, esse tipo de coisa? Enfim, né? Uhum. Tem várias representações. A gente acaba tendo várias representações dessa criatura. Então, ela é bem presente na nossa cultura, só que de formas diferentes, né? Só que quando a gente começa a entrar no ponto da origem da história do Jin, da origem religiosa em cima dele, aí a história começa a ficar um pouco mais pesada. A gente sai desse campo do misticismo e da fantasia e a história começa a ficar um pouco mais tensa, né? E é o que mais pra frente a gente vai acabar mostrando com os relatos, né? dos militares. Então, provavelmente são coisas que muita gente não tem noção. Eu acredito que até a galera que é envolvida hoje com o papo de ufologia, se a pessoa não acompanha muito essa cultura pop mais nerd, ela não tá por dentro dessa questão dos Jin dentro da cultura. Um exemplo interessante também é um episódio do Arquivo X, na 7ª temporada, em que você tem um gênio, mas ele é bem na linha do gênio da Disney, assim, sabe? Uma criatura que é uma pessoa que concede desejos, né? Inclusive, é um episódio dirigido pelo Vince Gilligan, que fez vários episódios de Arquivo X e depois criou Breaking Bad. Talvez uma das melhores coisas que Arquivo X tenha feito para o mundo tenha sido promover o encontro entre Vince Gilligan e Bryan Cranston em um dos episódios. Inclusive, é um episódio sobre o MK Ultra, se não me engano. E aí, nesse episódio sobre o gênio, começam a acontecer coisas estranhas lá numa cidade, eles vão investigar e, né, vão puxando ali, descobrem essa criatura. Eu não vou dizer o que acontece no final, obviamente, mas o Mulder pede a paz no mundo. E a forma como eles representaram isso na série foi espetacular. Então assista pelo menos esse episódio, procure lá. Faça parte da nossa comunidade de apoiadores no apoia.se/ocontatopodcast e ajude nosso projeto a crescer ainda mais. Contribua e tenha acesso às recompensas exclusivas, além de um super grupo de apoiadores. Mas sabe por que tem tanto Jin na cultura pop e às vezes o pessoal não sabe disso? Porque tem 6 tipos de Jin diferentes, né? Mas realmente, meu caro Gustavo Cornacchione, existem 6 tipos de criaturas
que podem ser reconhecidas como Jinn, cara. Quais seriam? Então, a primeira delas, vamos falar que são raças. Acho que podemos usar esse termo, raças de Jinn. Pode ser. Bom, a gente tem o humano, né? Vai ter diferentes raças, né? Então, uma das raças, o nome dela, segundo a mitologia árabe, é Marid. A aparência deles, né? Eles são descritos como gigantes, né? Então seriam seres bem grandes, imponentes, com formas grandiosas e intimidadoras. Então, a ideia é de gigante, né? Pensa no Marid como um gigante, humanoide, né? Não há descrição de traços monstruosos neles. Seriam um pouco mais semelhantes aos humanos, só que como gigantes. Eles são os mais poderosos quanto à força física e também mais difíceis de controlar, né? E eles são associados à magia e à força. E outra característica deles é que eles são orgulhosos e temperamentais e geralmente exigem rituais para que eles obedeçam a alguém, né? Então, os Marid se encaixa dentro do ocultismo também, entre aqueles seres que você poderia summonar através de um ritual, né? Esses daí daria pra facilmente começar a chamar de Deus, hein? Né? Então qualquer coisa, assim, beleza, daria pra chamar de Deus. Agora, se aparece fazendo coisa ruim, se é maldoso, chama de demônio. Qualquer coisa muito super poderosa que a gente não tem muita explicação, vou chamar disso também, né? Mas Agora, lembrando uma coisa só, lembrando que dentro da mitologia eles habitam um outro mundo, né? É uma outra dimensão ali, sei lá, eles não estão no mesmo plano, estão num plano intermediário, ou seja, esse gigantismo deles, esse tamanho muito grande deles, não quer dizer que eles sejam necessariamente físicos igual nós, né? Que quando eles foram avistados ou citados no Alcorão e nos textos mitológicos árabes, eles são descritos dessa forma. Uma coisa que me chama a atenção nos textos sumérios que contam a história de... Gilgamesh ou Gilgamesh. A pronúncia correta é Gilgamesh. É Gilgamesh, enfim. No meio das histórias, tem um momento em que ele vai pra um lugar que ele não... Vamos dizer assim, ele vai pra um monte onde, teoricamente, estão os deuses. Onde ele não pode olhar para esses deuses. Só que a descrição dos deuses são grandiosos, poderosos, altos, né? E tem toda essa questão de temperamentais, orgulhosos, e exige ritual... Enfim, eu acho que existe um ponto aí que a gente... Se assemelha à ideia dos deuses do Monte Olimpo, né, na Grécia. Isso, exatamente. É onde a gente acaba tendo as semelhanças, né, das culturas. É bem interessante de notar isso. Vocês falaram aí que parecem com deuses e tal. Isso contrasta muito com os Ifrit, que se parece muito com a ideia de demônios que a gente tem hoje. Então, os Ifrit eram descritos como seres de fogo, também gigantescos, mas com feições bestiais, às vezes com chifres, às vezes com asas, peles vermelhas, enfim, realmente a imagem popular que hoje o demônio teria. E eles são conhecidos por sua força, por sua hostilidade e por serem muito inteligentes, e também por serem vingativos. Então, eram criaturas, entidades, melhor dizendo. De certa forma, criaturas, porque na mitologia foram criados, mas eram muito difíceis de conseguir subjugar, vencer, enfim. Então, se você está montando aí um char de RPG, Ifrit. É um bom nome, né? Um bom nome. Só que aí vem o que o Guto acabou de falar. Se fosse bom, Guto, chamava Marid. Se fosse mal, chamava Ifrit. Provavelmente. Era essa, talvez, a definição deles lá. Mas aí eles têm uma descrição visual diferente também, né? Mas tem uma questão nos Jinn que pode colocar toda essa classificação muito em xeque, né? Não quer dizer que ela não valha, mas assim... É o aspecto trickster, trapaceiro dos Jinn, porque uma informação importante é que talvez a principal característica dos Jinn
e que a gente não falou ainda, mas que guardamos para falar agora, é que o Jin, ele pode ser metamorfosear. Então, essas aparências que a gente está descrevendo seriam as aparências deles, assim, naturais. Mas que todo Jin teria a habilidade de se transformar em qualquer coisa que ele quisesse, dentro da mitologia, né? Então, o Jin, ele pode se transformar num ser humano, num animal, tanto que tem, né, a imagem da cobra, tem na Bíblia, tem no Alcorão. Ele pode se transformar em qualquer ser vivo, que reforça a habilidade dele de trapaça, né? E mesmo quando fala assim que eles podem ser bons, neutros ou maléficos, isso aí tá muito mais relacionado à nossa interpretação do que eles fazem do que eles são mesmo, né? Mas que dentro da própria mitologia existem, ao mesmo tempo que é difícil caracterizar, classificar a moral deles, né, as intenções deles, a própria mitologia, ainda assim, ela define algumas raças. Esses aqui, eles parecem que vocês chamam de demônio, eles são malvados. Esses aqui, eles não parecem demônios, só que eles são bravos, eles são vingativos, são muito fortes. Um que tem também, esse é bem conhecido também na cultura pop, que é o Ghoul. Ou Ghoul, né? Que a aparência dele já é mais monstruosa, então ele é deformado, pode mudar de forma também, pode assumir forma de aparência humana ou animal, né? Para poder enganar as vítimas. Então esse já é um que é bem malvado, né? Já é mais maléfico. Ele alimenta-se de carne humana e habitam cemitérios e ruínas, considerados malignos, que atacam viajantes e saqueiam túmulos. Eu acho que esse aqui talvez é o mais agressivo, cara. É o Ghoul. A gente tem na cultura pop tem um anime que é o Tokyo Ghoul, que as criaturas do anime são bem parecidas com isso mesmo, né? São tipo uns zumbis noturnos e tal, e que causam vários problemas, enfim. Mas tá aí um tipo de criatura mais problemática, né? Parece que ele não é tão divino, esse Ghoul, né? Ele parece ser mais físico e um pouco mais problemático. Eu tenho uma das fontes de pesquisa para esse episódio foi um livro chamado A Estrada Invisível, Uma Jornada Paranormal, de um pesquisador de paranormalidade, autor americano chamado Dennis Carroll. Esse cara, ele é fundador do Instituto Norte-Americano de Pesquisas Paranormais. Aí nesse livro eu separei um trecho, né, que ele fala sobre o comportamento dos Jin, abre aspas. Um Jin pode ser bom ou ruim, dependendo de como você se relaciona com ele. Se você faz o bem com ele, ou faz o bem para ele, geralmente ele retribuirá isso. Mas se você for mal ou fizer algo ruim pra ele, então você estará em grandes problemas. Que diferença isso tem da gente? Sabe? Tipo, não tem diferença nenhuma. A grande questão é que, assim, esse cara tem muito mais poder do que a gente. Então, pra gente, se ele quiser ser mal, fudeu, sabe? Já era. Aí, continuando no trecho que ele fala, né? Aqui está o interessante. Há muitos relatos de Jin que realmente assombram casas e vidas de pessoas, destruindo famílias quase como demônios nas culturas europeias. São quase como poltergeists. Eles entram, movem coisas, jogam objetos, arranham pessoas, viram coisas de cabeça para baixo. Eles podem realmente tornar sua vida muito difícil rapidamente se você ficar do lado errado desses seres. Então, os Jin não estão apenas localizados no Oriente Médio, e a ideia deles é universal. Parece que em um universo paralelo provavelmente estão em toda parte. É aquela história que a gente tinha falado que diferentes culturas chamam a mesma coisa por nomes diferentes. Isso não é sobre coisas sobrenaturais e tal, não. Coisas da natureza têm nomes diferentes em culturas diferentes, obviamente, né? Porque evoluíram sem contato uma com a outra e tal. Mas é interessante ver como elas também podem interpretar de forma diferente. Um poltergeist na cultura ocidental inequivocadamente seria visto como algo maléfico apenas. Ninguém acharia um poltergeist com boas intenções, talvez, ou neutro. Não, ele é realmente uma manifestação maléfica. O suco de laranja. É um suco de laranja, boa. Mas aí
O Jinn não, ele pode se manifestar de forma que a gente entende então como um poltergeist, mas não também. Ele pode fazer algo que seja bom para nós ou que seja ruim, ou nenhum nem outro. Então aqui nós separamos isso. Como se a gente pensar no exemplo da natureza, os egípcios na antiguidade eles tinham acho que 3 palavras para petróleo, 2 ou 3 palavras para petróleo, né? Porque em alguns lugares da Terra, tem gente que não sabe disso, mas em alguns lugares da Terra o petróleo brota do chão, né? E em alguns lugares do Egito acontecia isso. Então eles tinham palavras para petróleo, mas aí como existem diferentes tipos de petróleo e eles podem ter coloração, viscosidade, cheiro ligeiramente diferentes, eles tinham palavras diferentes para isso. Na Suméria eles tinham 11 palavras para petróleo, porque existe uma variedade maior, existe uma quantidade maior, então eles entendiam como substâncias diferentes. Aqui a gente tem a mesma coisa. No caso da cultura onde os Jinns se originaram, né, os personagens dos Jinns, eles eram vistos como algo muito amplo. Em contrapartida, no Ocidente, não. O bom é bom, o mal é mal. E quando você citou lá atrás que eles têm livre-arbítrio, né? Eu consigo ligar isso com o que eu falei agora há pouco, né? Que eles são muito parecidos com a gente nesse sentido, né? Que se alguém me trata bem, eu tendo a tratar essa pessoa bem. Se alguém me trata mal, eu tendo a tratar ela mal. Isso casa totalmente com essa ideia do livre-arbítrio e torna eles mais próximos da gente. Seguindo na classificação das diferentes raças de Jinn, né? Chegando na 4ª de 6, tem os Jan, né? Eles podem assumir formas humanas ou de animais também, né? Essa capacidade de metamorfose está presente em quase todas as raças. A descrição deles, aí nesse caso, eles são os mais próximos dos humanos, né? E eles seriam avistados em áreas de deserto ou áreas muito remotas. Então, por exemplo, a gente tem todo o folclore, né, vai ter seres que são relativamente parecidos com a gente, né? Na Irlanda, onde nosso caro Adriano está ouvindo nosso podcast enquanto pedala rumo ao trabalho, lá eles têm os duendes, tem os goblins, né? Você tem o Leprechaun, cara. O Leprechaun ele é um trickster ferrenho. O Leprechaun é o trickster perfeito, né, cara? Ele é perfeito. O maior exemplo do trickster é o Leprechaun. E aí, então seriam o quê? Seres também mágicos, mitológicos, que podem enganar a gente, assumir formas diferentes e que habitam um outro mundo. Então, sabe, formas diferentes da gente falar da mesma coisa, que é meio basicamente o que o Valé fala no Passaporte para Magônia, né? Aquele livro clássico dele lá. Que o que existe é apenas um fenômeno e que a manifestação dele se adapta à época e à geografia do lugar. Então, se no século XX, 20 e 21, nós entramos na era espacial e tal, nós vemos um fenômeno no céu, nós não chamamos aquilo de um anjo, a gente chama aquilo de disco voador. Agora, talvez séculos atrás, pessoas viriam aquilo, chamariam de um dragão lá na China. E aqui no Brasil chamariam de outra coisa, os indígenas. O fenômeno ele se adaptaria à geografia e à época. Isso tudo a gente consegue tirar só de analisar uma espécie, uma raça dos Jinn, que é a Jan. Aí qual que é a 5ª, senhor Eduardo Oliveira? A 5ª classificação é a Shayatin, frequentemente descrita como sombras ou então como formas grotescas que também habitam locais sombrios. E aí eles são descritos realmente como malignos, comparáveis a demônios, por exemplo. E eles gostam de enganar e prejudicar as pessoas. Então este aqui é declaradamente maligno, né? Não existe nenhum Shayatin bom. E tanto que ele tem essa figura sombria, né, e tal. Então a gente tem a gente viu algumas que podem ser amigáveis ou hostis, dependendo da situação.
outros podem até ser amigáveis a depender do temperamento, esses aqui não. Então a gente tem todo um espectro aí, e eu acho que fica muito interessante a gente ver como existem tipos diferentes de Jin, e eles também têm personalidades diferentes, não são só na questão da aparência física ou de locais em que aparecem, a forma de interação, enfim. Não, realmente as intenções deles são diferentes conforme os tipos. E o local, esses diferentes tipos, eles são mais ou menos presentes dentro da mitologia e dentro da cultura, dependendo da geografia do lugar. Por exemplo, os Marid, que são os gigantes, e os Shayatin, que são seres sombrios que habitam locais escuros, os relatos deles são mais associados a cavernas, né? E regiões que possuem grandes redes de cavernas. Então, assim, o local onde mais há histórias de avistamentos envolvendo o Marid, que são os gigantes, é no Afeganistão. Que o Afeganistão a gente pode entender como se ele fosse um grande deserto, mas de montanha, né? O deserto é um lugar inóspito, de difícil acesso. Agora, as regiões montanhosas do Afeganistão são muito mais. De qualquer forma, o Afeganistão ele é conhecido como cemitério de impérios, né? Porque todo império que tentou entrar lá, desde os romanos, só quebrou a cara. E como são regiões que têm muitas montanhas, tanto os Marid como os Shayatin são mais associados a essas regiões. Os Ifrit, que são aqueles djinns de fogo que podem ter várias formas diferentes, representado como seres demoníacos e tal, eles são mais espalhados, meio que em todo lugar tem história de Ifrit. Por quê? Porque eles podem ser alados, eles voam, então a mobilidade deles seria maior, digamos assim, né? Sendo que, apesar de que se a gente considerar que são seres de um outro plano intermediário, como falamos antes, né? Não sei qual seria a diferença para isso, mas enfim. Então, e tem também os ghouls habitam cemitérios e ruínas, comem carne humana. Então, por isso que os ghouls, né? Eles são mais associados, eles são muito relatados em regiões que está havendo guerras, havendo combates, né? Porque eles se alimentam de carne humana, eles são vistos muito em cemitérios e ruínas e tal. Os Jan habitam desertos, então são aqueles que são mais vistos no deserto. Então tem toda uma divisão geográfica também dos Jin. E agora a gente chega no último tipo, Vinícius. Qual é o Sila, que seriam, eu acho que talvez um dos que mais se parece com a gente, só que ele tem um agravantezinho. Ele assume formas humanas de forma muito convincente, então provavelmente ele deve agir de forma humana melhor do que os outros que conseguem também ter essa transformação, podendo também se transformar em outros seres vivos. Eles mudam de forma, só que geralmente são descritos como femininos, e eles gostam bastante de manipular, né? Eles variam um pouquinho de benevolente para manipulador e usa bastante as suas habilidades de transformação. Então o Sila, ele pode ser um que a gente pode cruzar com um desse no meio da rua, provavelmente. Quando se fala, né, dentro da ufologia, eles estão entre nós. É meio que essa ideia também, né? O Sila, ele seria o mais provável de estar entre a gente, porque é o que tem a forma mais perfeita ali de um ser humano. O que é muito louco, né, cara? Pô, a gente tem 6 espécies de Jin, sendo da mais divina a mais humana. É muito louco, né, cara? Ter essa toda essa diferenciação entre eles, assim. Parece até uma questão de castas, né? Então, os Marit e os Ifrit seriam as divindades, né? Os Ifrit não, os Ifrit eles parecem demônios também. Não, sim, mas seriam divindades do mal, né? Sim, na hierarquia entre eles ali. Tipo, Marid e Ifrit é ao mesmo nível, só que um é do bem e outro é do mal. O Ghoul seria os amaldiçoados, se a gente pensar de uma forma. São aqueles que se ferraram e são amaldiçoados. Jan e Shayatin ficam ali no intermédio mais dos que mais aparecem pra gente, só que como seres mais místicos.
E aí os Sila seriam aqueles... Posso, né, fazendo até uma comparação doida aqui, mas um Sila poderia ser uma cartomante que você encontra na rua, sabe? Usa ali da fala, né? Ele vai conversar com você, ele vai te contar... Lembrando que eles têm livre-arbítrio, né? Então eles têm vontade própria. Isso. Se de repente pra algo que ele precisa manipular você, talvez ele vai, né? Né? Isso, exatamente. Eu acho que o que dá pra gente tirar de tudo isso aí é que, assim, eles têm tendências, digamos assim, né? Talvez alguns devam ter tendências mais benévolas, outros mais malévolas, igual a gente. Ninguém é bom ou ruim, a gente tem tendência. Só que, como são seres que são muito mais poderosos, muito mais fortes, muito mais poderosos do que nós, qualquer coisa deles, mesmo que ele não tenha intenção, pode ser muito assustadora pra gente, ou pode nos prejudicar. Então, pra gente, de certa forma, não faz muito sentido, né? Porque mesmo lembrando dos rituais lá, do ocultismo, do Crowley e tal, pra atrair mesmo esses que eram mais benéficos e tal, tinha todo um ritual e ainda era perigoso, sabe? Então... É interessante como várias culturas ao redor do mundo, em diferentes épocas, tinham criaturas que... dentro de suas mitologias, tinham criaturas ou personagens que podiam assumir a forma humana para diferentes fins, de Zeus ao Boto Cor-de-Rosa, sabe? Os dois, no caso, usavam para se aproximar de humanas comprometidas, mas acho que é uma coisa que acaba sendo inerente talvez a cultura humana, sabe? O medo de alguém disfarçado dentro da sua tribo, mais ou menos isso. Nas lendas do Rei Arthur, né? Quando o Rei Arthur ele é concebido como o pai dele, chamava Uther, estava em guerra com um outro rei, só que ele era apaixonado pela mulher desse outro rei. E aí ele pediu pro Merlin, falou, eu quero que você crie uma névoa, que você distraia faça uma magia, distraia todos os guardas e me transforma no outro rei lá. Que aí eu vou lá e vou botar um par de chifre nele. E o Merlin faz um feitiço, né? Ou seja, ele vai lá, faz um ritual, fala com os deuses, e esses deuses atendem o pedido dele e fazem a metamorfose do Uther. E aí o Uther vai lá e faz o trabalho dele lá. Então, essa ideia da magia convocando um deus ou um ser para realizar um desejo e que envolve metamorfose. Isso aí vem lá da Inglaterra do medieval, mas estava presente também. O Contato Store. Camisetas exclusivas do seu podcast favorito. Conheça nossa loja e garanta já a sua. reserva.inc/O Contato Store. Bom, outro ponto que é interessante nesse debate, obviamente eu acho que no meio da nossa conversa que a gente teve aqui até agora, já dá pra gente fazer essa ligação, né? De que a gente começa a ligar esses fenômenos, né, do Jinn com criaturas como anjos, demônios e aliens. Inclusive, esse é o nome do episódio nosso com o Jacaúna, né? Acho que é o 11º episódio nosso, se eu não me engano, 12º. Onde a gente fala um pouco sobre tudo ali, né? Sobre a religião, sobre a questão de anjos e demônios, enfim, né? Dessa influência, né? De que a ufologia pode estar interligada ou não. E, obviamente, a gente acaba fazendo essa ligação com os Jinn também, né? São criaturas que a gente acaba interferindo, né? Como a gente já citou aqui. A gente tem um Caunel
que quando ele escreve, né, ele tem ali o Mothman Prophecies, né, o cara que estudou... Calnell não, o John Keel. O John Keel, Calnell. O John Keel que traz ali a palavra né, escreve o The Mothman Prophecies. Ele fala justamente de uma criatura que a gente não sabe se ele é alienígena, se ele é de outro mundo, se ele é de outro plano, se ele é de outra... sei lá, uma criatura feita por homens. Não dá pra saber o que é o Mothman. Mas ele faz, né, dessa comparação, né, de uma criatura ultraterrestre, né, e ele argumenta desses encontros com OVNIs que podem ser explicados como fenômenos paranormais. E ele se refere a entidades como ultraterrestres. Ele acaba comparando esses relatos modernos e antigos aí a descrições de demônios, né? Então, o John Keel já tinha essa comparação lá atrás. Então já é um ponto pra gente poder observar, né? Outro autor interessante também é o David Jacobs, que ele é considerado um especialista em abduções e tal. E ele declara que várias situações, que especialmente as vistas em abduções, sugerem que esses alienígenas eles têm intenções malignas. O Joseph Jordan, que é um dos cofundadores da Close Encounter of the Fourth Kind, que é um grupo de pesquisa ufológica e para alguns outros fenômenos anômalos também, né, a CE4. Esse Joseph Jordan, ele diz que as abduções, elas, olha que louco, elas podem ser interrompidas quando você invoca o nome de Jesus Cristo. Então, uma abdução alienígena, né, teria uma natureza demoníaca por trás dela. Ou então, as abduções e as experiências com demônios são, na verdade, manifestações ligeiramente diferentes da mesma coisa. Então, a gente tem aqui um cara que fala que se você for abduzido e quiser interromper a experiência, você pode invocar o nome de Jesus e a experiência vai parar, porque esses alienígenas que estão te abduzindo, na verdade, são demônios. Você não os vê como demônios, você não pensa neles como demônios, mas é isso que eles são. E Jesus Cristo é mais poderoso do que eles, então quando você invoca o nome de Jesus, eles se afugentam. Mas aí você escapar de uma abdução é muito mais fácil que você escapar de uma possessão, né? Porque a pessoa possuída precisa de um padre lá falar o nome de Jesus 1 milhão de vezes. Ah, sim. Mas aí que tá. Aí a gente poderia, talvez em outro episódio até, que vai ser bem viajado também, com certeza, falar a respeito dessa conexão específica. Mas eu acho que a abdução e a possessão, elas são muito diferentes nesse ponto. Sim. Porque, de fato, no caso da possessão, aquela entidade, ela toma conta do corpo da pessoa. Sim. Né? E reprime o espírito da pessoa dentro ali da forma física dela, digamos assim. Fica em stand-by lá, né? Você é deixado de lado no controle do seu próprio corpo, entendeu? E aí essa entidade externa, ela assume. Como pode acontecer, por exemplo, com certa frequência, inclusive com alguns médiums dentro do espiritismo. Ou então em religiões de matriz africana, por exemplo. Que eu acho interessante que são... no caso dessas religiões e do espiritismo, eles têm origens culturais muito diferentes, mas eles conseguem conversar numa boa. Eu acho tão legal isso, porque eles... quer dizer alguma coisa, né, cara? Não te faz pensar que tem alguma coisa por trás disso tudo? Necessariamente não, porque as próprias religiões, elas precisam se mudar às culturas ao longo do tempo e dos espaços que conquistam para permanecer vivo. Existem vários artigos que mostram que se você quiser traçar algoritmos para a evolução das espécies, você pode aplicá-los também para a evolução de línguas, empresas e religiões, por exemplo. Tudo que precisa perdurar ao longo de muito tempo ou diferentes ambientes e passar por várias situações, por várias provações, digamos assim, eles precisam se adaptar da mesma forma que seres vivos se adaptam.
Então a Igreja Católica hoje, por exemplo, a religião católica, perdão, não é profetizada da mesma forma que era na Idade Média, entendeu? O católico médio hoje, ele é muito diferente do católico médio da Idade Média. O mesmo vale para o protestantismo. Os primeiros protestantes, as primeiras pessoas que concordaram com a reforma protestante, por exemplo, não têm exatamente as mesmas crenças ou a mesma visão de mundo em relação à religião do que a maior parte dos protestantes de hoje. Mas eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, cara, quando você tem narrativas muito semelhantes em lugares muito distantes há muito tempo atrás. E eu sei que a gente pode encaixar muita coisa aí para explicar como isso seria possível, né? A troca de informação entre diferentes culturas, às vezes a gente acha que era impossível, mas não. Haviam alguns contatos entre povos, e tudo bem, mas ainda assim eu acho que seriam coincidências demais, ou assim, ninguém naquela época sabia o mito do herói, a jornada do herói, assim, tipo, organizada que nem como é que é o nome do escritor? Joseph Campbell. O Joseph Campbell organizou o Herói de Mil Faces, né? O mito do herói. As pessoas sabiam essas histórias, né? E eu lembro que tem aquele estudioso, famoso filósofo lá, o Yuval Harari, aquele israelense, que ele fala que a maior capacidade do ser humano e aquilo que fez com que o homem se tornasse o topo da cadeia alimentar e dominasse o mundo hoje é a habilidade dele contar histórias e acreditar em histórias, né? Que a gente precisa de histórias para dar conta do mundo e dar conta da realidade. E a gente tem uma tendência natural a entender o mundo através de histórias. A gente já usava isso antes da gente ter qualquer traço de pensamento científico, lógico, racional. Foi a nossa primeira forma de criar algum tipo de entendimento sobre a natureza, contando histórias e passando do boca a boca ali. Então, ainda assim, eu acho muito estranho que em regiões distantes o ser humano talvez tenha alguma programação na nossa cabeça que a gente tem que... a gente cria histórias meio semelhantes mesmo, faz parte do nosso processo. Mas ainda assim eu deixo assim, a porta aberta para a possibilidade de que, olha, pode ter alguma coisa por trás disso, porque é mais ou menos isso que alguns teóricos como o John Keel e como o Vallée apresentam dentro das possibilidades, né? Que as manifestações, elas seriam manifestações de talvez uma única coisa, uma única inteligência que está por trás da realidade como a gente entende, né? O Vallée, ele propõe, né, que os próprios alienígenas, eles podem... Não é que, na verdade, os alienígenas podem manipular a percepção humana. O próprio alienígena seria uma manipulação da percepção humana. Com isso eu posso dizer que o próprio Jin seria uma manipulação da nossa percepção. Por isso que aquela capa do... Eu sou fã do Vallée, todo mundo sabe disso. Aquela capa do Passaporte para a Amazônia eu acho fantástica, porque você tem um alienígena e ele tá com uma mão segurando uma máscara de uma fada, de um duende. Na outra mão ele tá com uma máscara de um dragão, na outra mão ele tá com uma máscara de outro ser mitológico. E na edição comemorativa de 50 anos, o próprio alienígena, ele na verdade é um fantoche que tá dentro de uma outra mão maior, que você não vê, você só vê uma sombra. Eu nunca vi uma capa traduzir um livro tão bem quanto essa. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito
Muito bem, cara ouvinte. Não fique triste. Não fique triste. Saudade existe pra quem sabe que minha vida... meu caro ouvinte, é o seguinte. Esse episódio terá uma continuação. É isso mesmo, isso mesmo. Durante o nosso episódio, vocês ouviram a gente falando de relatos de militares, relatos de militares, relatos de militares. Várias vezes a gente citou isso. E teremos os relatos dos militares. E talvez, não sei, acredito que o nível de medo... Nível de medo é um bom termo pra gente falar? Não, acho que tem um outro termo melhor. Cagaço. O nível de cagaço. Medidor. Será que a gente poderia criar um medidor de cagaço? Medidor de cagaço. Qual seria, Eduardo? Cagaçômetro. Um cagaçômetro. Gosto. Temos um cagaçômetro. Em nível de cagaçômetro, eu acredito que o episódio do Mothman, John Keel, o episódio do Mothman no Podcast X, foi a nossa produção mais cagaçante que a gente já teve. Só que as histórias que a gente vai contar no próximo episódio podem chegar nesse mesmo nível. Então, eu acho que elas passam, viu? São tensas e... a gente quer fazer um negócio diferente também. Então, para não ficar um episódio gigantesco, muito longo, a gente prefere parar o nosso assunto explicando para vocês o Jim. Vocês entenderam, tal. E aí, na semana que vem, nós vamos trazer os relatos disso aí e a questão mais crível dessa história. A gente só trouxe a questão fantástica, religiosa, de crenças e tudo mais. A gente vai trazer as questões críveis, relatos, coisas que são documentadas dos Jim, tá bom? Então, semana que vem, se preparem para um episódio. Mês de outubro, não é mesmo? Não é mês de Halloween? Não é disso que vocês gostam? Então, isso tudo foi de caso pensado. Foi tudo de caso pensado. Foi muito... Estratégia. Sim. Estratégia. É isso aí. Planejamento longo. Muito bem. Considerações finais, meus caros? Eu tô ansioso pra ouvir essas histórias. Muito boa, porque eu já sei, vai dar medinho. Muito bom. É legal porque o Guto ele fica ansioso com uma coisa que ele já sabe. Exato, porque o mais legal vai ser gravar isso aí. Vai ser massa, massa mesmo. Vamos fazer um trabalho legal aí pra vocês, pra ficar marcado aí o episódio 52 do podcast O Contato como talvez um dos mais cagaçantes. Eu quero, antes da gente finalizar, mandar um abraço pro César, o nosso mais novo apoiador do podcast O Contato. Chegou um pouquinho depois da gravação do episódio da semana passada, então não deu para mandar um abraço para ele. Então, mandando um abraço especialíssimo agora pro César, que é amigo nosso também do grupo do Rony Vernet. Então, mandando um abraço pro César, que já chegou interagindo com a gente, já tá totalmente entrosado com a nossa galera. Já viu um momento ali entre Ramon, Flávio, Wendel. Rapaziada, o Wendel, vou deixar no ar aqui para vocês, hein? O Wendel, que é o nosso homem contatado de Porto Feliz, tá vindo com umas coisas da hora aí, hein? O Wendel, acho que logo a gente vai ter que trazer o Wendel pra trocar uma ideia da hora com a gente aqui sobre uns casos que ele tem pesquisado bem interessantes. Em breve trazemos mais informações sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria em mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Deixa eu só falar uma coisa. Não tem plural pra jeans, pra Jim. O Jim ou os Jim. Jim pode ser tanto singular quanto plural. Legal. Sabia não. Até porque não é palavra portuguesa, né? Então complica.
desse jeito. Não, mas ninguém tem obrigação de saber disso. Não, mas...